Então, agora eu trago nesse vídeo a revisão da avaliação documentativa de sociologia. Vamos lá? Vamos então agora o pensamento sociológico de M. Durkheim. Nesse quadrinho, por exemplo, podemos visualizar o quê? Que a sociedade prevalece sobre o indivíduo, como regras, leis e costumes. Pairam acima de todos os indivíduos, formando uma consciência coletiva. Consciência coletiva solidifica nas instituições sociais, que são toda crença e todo comportamento são instituídos pela coletividade. São instituições sociais a família, a escola, a igreja, o Estado e a justiça, o judiciário. Nesse quadrinho, por exemplo, vamos analisar o seguinte que o Durkheim fala. Nós saímos de comunidades homogêneas e simples para uma sociedade mais complexa. A religião e a cultura criavam uma consciência coletiva que produzia solidariedade. Mas sociedade moderna, a divisão do trabalho gerou maior especialização. A solidariedade é agora produzida pela interdependência entre os indivíduos como funções especializadas. A sociedade, assim como o corpo humano, tem partes, necessidades e funcionamentos interrelacionados. Veremos então isso a deixar um pouco mais claro a partir de agora. Nesse sentido, um dos temas principais da sociologia de Durkheim são os fatos sociais. E uma das características dos fatos sociais é o processo de coerção, de ser exterioridade e generalidade. A coerção para Durkheim dos fatos sociais vai se distinguir dos fatos orgânicos e psicológicos, por se imporem ao indivíduo como uma poderosa força coercitiva, a qual ele deve obrigatoriamente se submeter. A adoção de um idioma, por exemplo, a organização familiar e o entendimento de pertencer a uma nação são manifestações do comportamento humano dotadas dessa forma impositiva sobre o indivíduo. Força essa que Durkheim denomina de coerção social. A força coercitiva dos fatos sociais se manifestam pelas sanções legais e ou espontâneas, a que o indivíduo está sujeito quando tenta rebelar-se contra ela. São legais porque são sanções prescritas pela sociedade sobre a forma de lei, nas quais se define a infração e se estabelece a penalidade correspondente. E é também espontânea, são as que afloram como resposta a uma conduta considerada inadequada por um determinado grupo ou por uma determinada sociedade. Multas de trânsito, por exemplo, faz parte das coerções legais, pois estão previstas e organizadas na legislação que regula o tráfego de veículos e pessoas pelas vias públicas. Já os olhares de reprovação de que somos alvo quando comparecemos a um local com uma roupa inadequada constitui uma sanção espontânea. Embora não codificados em lei, esses olhares têm o poder de conduzir o infrator para o comportamento esperado. O comportamento desviante num grupo social pode não ter penalidade prevista por lei, mas o infrator pode ser espontaneamente punido pelo grupo na medida em que sua ação fere determinados valores e princípios. A educação, para ele, é entendida de forma geral, ou seja, a educação formal e informal, vai desempenhar, segundo Durkheim, uma importante tarefa nessa adequação dos indivíduos à sociedade em que vivem, a ponto de, após algum tempo, as regras estarem internalizadas nos membros do grupo e transformadas em hábitos. O uso de um determinado
determinada língua ou o gosto de uma determinada comida são internalizadas nos indivíduos que passam a considerar tais hábitos como pessoais. No sentido dos fatos sociais serem exteriores à exterioridade, é que a segunda característica desses fatos é que eles existem e atuam independentemente da vontade ou adesão dos indivíduos, sendo assim exteriores a eles. Já encontramos regras sociais, costumes e leis e somos coagidos a aceitar por meio de mecanismos de coerção social como a educação. Não nos é dada a possibilidade de opinar ou escolher, sendo assim, independentemente de nós, de nossos desejos e vontades. Por isso, os fatos sociais são, ao mesmo tempo, coercitivos e dotados de existência exterior às consciências individuais. Podemos experimentar a exterioridade dos fatos sociais na forma de agir e pensar que não adotaríamos de modos espontâneos como resultado apenas de nossa vontade. Por exemplo, ao nos sentirmos pressionados a obedecer nosso lugar numa fila, pressionados num lugar numa fila, quando o nosso desejo nos impede a passar o outro, os outros para trás. Já no sentido da generalidade, além da coerção e da exterioridade, é possível distinguir fato social porque eles não se apresentam como fatos isolados. Eles são dotados de generalidade, envolvem indivíduos e grupos ao longo do tempo, e repetem e difundem-se. Primeiro, por isso, uma grande abordagem, como a que Durkheim desenvolveu para estudar, entre eles, o suicídio, fato social dotado de grande generalidade. A generalidade é quando acontece com todos. Então, o objetivo do fato social. Bom, além de identificar essas características citadas, Durkheim desenvolveu também uma morfologia própria dos estudos sociológicos. Ele vai procurar respeitar a distância e a neutralidade dos cientistas diante do objeto de estudo, condição necessária a uma ciência coletiva. O cientista social deveria aprender a realidade que o cerca sem distorcê-la de acordo com os seus desejos e interesses particulares. Deveria deixar de lado os seus preconceitos, isto é, valores e sentimentos pessoais em relação àquilo que está sendo estudado, pois tudo que nos mobiliza, nossas simpatias, paixões e opiniões, dificulta o conhecimento verdadeiro, fazendo-nos confundir que vemos com aquilo que queremos ver. Para ele, então, o método sociológico está nas últimas consequências entre o distanciamento do cientista, que deve manter uma relação ao seu objeto de estudo. Então, Durkheim aconselhou o sociólogo a encarar os fatos sociais como coisas, isto é, objetos que lhes são exteriores. Diante dele deve-se colocar isento de paixão, desejo ou preconceito, para analisá-los por meio de instrumentos que lhe permitem medir suas minúcias e regularidades. A observação, a descrição, a comparação e a estatística. O sociólogo, para Durkheim, deve manter neutro diante da opinião dos próprios envolvidos nas situações analisadas, pois eles representam apenas juízo de valor individual, às quais Durkheim propõe o exercício da dúvida metódica, ou seja, a necessidade de um cientista inquirir sobre a veracidade e a objetividade dos fatos estudados, procurando anular sempre a influência de seus desejos, interesses e preconceitos. Essa é a parte do método sociológico.
Ele estudou a questão do suicídio. O suicídio, para ele, foi utilizado nesse trabalho como a metodologia defendida e propagada por ele. Ele considerou o fato social como uma presença universal em toda e qualquer sociedade e, por suas características exteriores e por mensuráveis, completamente independente das razões que levam a cada suicida a acabar com sua própria vida. Ele vai se interessar por aquilo que tem de comum e coletivo e que certamente escapa à consciência individual dos envolvidos, do suicida e dos que o cercam. Para Durkheim, a prova de que o suicídio depende das leis sociais e não da vontade dos sujeitos estava na regularidade com que variava as taxas de suicídio de acordo com as suas alternância das condições históricas. Ele verificou, por exemplo, que as taxas de suicídio aumentavam nas sociedades em que havia a aceitação profunda de uma fé religiosa que prometesse a felicidade após a morte. E sobre esses fatos, assim concretos e objetivos gerais coletivos, cuja a natureza se evidencia que o sociólogo deve debruçar. Então, aí a gente entra na consciência coletiva e consciência individual. A consciência coletiva não se baseia na consciência de indivíduos singulares ou de grupos específicos, mas está disseminada por toda a sociedade. Durkheim vai revelar que o tipo psíquico da sociedade que não seria apenas o produto das consciências individuais, mas algo diferente, que se imporia aos indivíduos e perduraria através das gerações. A consciência coletiva é, em certo sentido, a moral vigente na sociedade. Ela aparece como um conjunto de regras fortes e estabelecidas que atribuem valor e delimitam os atos individuais. É a consciência coletiva que define o que numa sociedade é considerado imoral, reprovável ou criminoso. Dentro das espécies sociais, Durkheim vai encontrar, diferenciar que as espécies sociais das fases históricas pelas quais passavam a sociedade, elas vão passando por transformações históricas e são mais comuns, enquanto a diversidade de espécies é mais constante. É uma noção das regras da regra do método sociológico. Para um bom resultado desse trabalho de constituição de uma morfologia social, Durkheim orienta os sociólogos a se valerem de apurada observação empírica, por meio dela que se pode identificar dois tipos diferentes de solidariedade entre os homens de origem da divisão social do trabalho: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica para Durkheim é aquela que predominava nas sociedades pré-capitalistas, em que os indivíduos se identificavam por meio da família, da religião, da tradição e dos costumes, permanecendo em geral independentes e autônomos em relação à divisão social do trabalho. A consciência coletiva exerce aqui todo o seu poder de coerção sobre os indivíduos. Já a solidariedade orgânica seria aquela típica das sociedades capitalistas, em que, pela acelerada divisão social do trabalho, os indivíduos se tornavam independentes. E essa interdependência garante a união social, um lugar dos costumes, das tradições ou das relações sociais estreitas, como ocorre nas sociedades contemporâneas. Nas sociedades capitalistas, a consciência coletiva se afrouxa, ao mesmo tempo que os indivíduos se tornam mutuamente dependentes. Cada qual se especializa numa atividade, tendendo a desenvolver maior autonomia pessoal. Veremos então agora Max Weber. O que é ação social?
quando o indivíduo age com base numa expectativa da sociedade. Não entendi. Como não entendeu? Por exemplo, quando você compra um cachorro quente, você usa dinheiro, pois a sociedade espera que você use o dinheiro. Compartilhamos esse sentido sobre compra. E também tem a questão aqui na ideia de Weber da ética protestante. Vamos lá. O ponto de partida da sociologia de Weber não estava nas entidades coletivas, grupos ou instituições. O seu objeto de investigação era a ação social, a conduta humana dotada de sentido, ou seja, de uma justificativa subjetivamente elaborada. Na teoria weberiana, ao se estabelecer a conexão entre o motivo e a ação, o homem, enquanto agente social, ganha sentido de relevância, ou seja, embora reconheça os condicionamentos social da ação humana, o conceito de ação social na sociologia remete ao princípio de liberdade e de participação histórica. Então, no texto dele, né, Economia e Sociedade, Weber identifica três diferentes tipos de ação social, de acordo com as diversas motivações desses indivíduos. Ação tradicional, orientada pelo costume, tradição ou hábito familiar. Ação afetiva, resultante das pulsões e paixões. Essas duas são irracionais. Ação racional, guiada por um valor de ordem ética, estética ou religiosa. Por exemplo, o motivo que leva uma pessoa por um duelo ou arriscar a vida por uma ideia. Se, para a sociologia positivista durkheimiana, como de Durkheim, submete os indivíduos como força exterior a eles, Weber, ao contrário, não existe oposição absoluta entre indivíduo e sociedade. As normas sociais só formam, só formam de motivação. O motivo pode transparecer na ação social que permite desvendar o seu sentido. Então, a vida social resulta em grande parte da integração de dois dos seus principais mecanismos de funcionamento, as normas dos valores sociais. Embora seja difícil distinguir precisamente um conceito do outro, da ação social, podemos dizer que os valores são objetivos ou o sentido da ação social, enquanto as normas são restrições e as coerções às condutas individual e coletiva. São mecanismos que asseguram a contínua vida social e a existência de suas instituições, além de certas reciprocidade nas ações individuais. Sentido para Weber, cada indivíduo age levado por um motivo que resulta da influência da tradição, dos interesses racionais e da emotividade. Por outro lado, Weber distingue a ação social da relação social. Para que se estabeleça uma relação social, é preciso que o sentido seja compartilhado. Por exemplo, um sujeito que pede uma informação a outro estabelece uma ação social. Ele tem um motivo e age em relação a outro indivíduo. Mas tal motivo não é compartilhado, porque não é uma relação social. Numa sala de aula em que o objetivo da ação dos vários sujeitos é compartilhado, existe uma relação social. E pela frequência em que certas ações sociais se manifestam, o cientista, o sociólogo, pode conceber as tendências gerais que levam os indivíduos em uma dada sociedade e agir de determinado modo.
Entre os instrumentos que o sociólogo dispõe para compreender e interpretar a vida social, uma das mais importantes para Weber é o que ele chamou de tipo social. O tipo social não é um modelo concreto ou empírico, ou seja, dado na experiência, a ser buscado pelas formações sociais históricas, e nem a ser observado pelos cientistas. É um instrumento de análise científica numa construção do pensamento que permite conceituar fenômenos e formações sociais e identificar, na realidade observada, suas manifestações. Então, o tipo social é previamente construído e testado, e depois ele vai ser aplicado a diferentes situações em dado fenômeno que pode ter ocorrido, e à medida que esse fenômeno se aproxima ou se afasta da manifestação típica, o sociólogo pode identificar e selecionar aspectos que têm interesse à explicação, como, por exemplo, os fenômenos típicos, o capitalismo, o imperialismo, assim por diante. Da ação individual à vida das grandes organizações em que determina as relações sociais, é essa racionalidade que se impõe sobre os valores éticos e religiosos mais profundos, promovendo o que o Weber chamou de desencantamento do mundo. Weber, então, ele vai estudar que há uma lógica burocrática da sociedade moderna. E esta burocracia, como um tipo de organização da vida social que se manifesta por dispositivos legais e que busca estabelecer critérios de competência e funcionalidade, tais como a antiguidade, a qualificação e a eficiência. Mas ela também é uma forma de dominação. E esse aspecto da vida social moderna vai ganhar importante interesse na teoria de Weber, porque procurava descrever as estruturas de dominação coercitiva e a dominação diretiva. A dominação coercitiva é aquela baseada ao uso da força. A dominação diretiva é aquela baseada na legitimidade das leis. Estas, entre estas estruturas, a mais importante na sociedade moderna é o Estado, que detém, além das instituições racionais de dominação, o monopólio da violência. Weber, então, estudou ao estudo da dominação. A dominação é a possibilidade de uma pessoa encontrar outra disposta a obedecer a uma ideia ou a uma situação. Essa submissão também pode ser justificada por uma motivação que vai ser legitimada. De acordo com essa motivação, o autor, o Weber, vai distinguir diferentes formas de dominação. Dominação tradicional, que é o poder que decorre das tradições, como de geração em geração, o patriarcalismo, a dominação carismática, que decorre da personalidade de um líder e é de sua capacidade de mobilizar as pessoas, seja pelo uso de suas qualidades, por suas ideias, ou por mecanismos como propagandas e apresentações públicas. Os profetas e os políticos estão nessa segunda categoria de dominadores. A dominação legal é o poder existente nas instituições modernas, impessoal e garantido por lei. Trata-se do poder de que goza uma autoridade de acordo com o cargo que ocupa numa hierarquia. Já no outro pensamento do Weber é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Nesse trabalho, de Weber, ele vai identificar que a relação entre racionalidade e crença religiosa, tendo como o objeto de estudo o protestantismo e o comportamento capitalista ocidental moderno. Weber partiu de dados estatísticos que lhe mostravam
a proeminência de adeptos da reforma protestante. A partir daí, ele procurou estabelecer conexões entre a doutrina e a pregação protestante e seus efeitos no comportamento dos indivíduos no desenvolvimento do capitalismo. Ele descobriu que os valores do protestantismo, como disciplina, como a cética, por exemplo, a consagração a exercícios espirituais de autodisciplina, a poupança, a austeridade, a vocação, o dever, a propensão ao trabalho, atuava de maneira decisiva sobre os indivíduos. Um dos aspectos mais importantes dessa obra do protestantismo, no seu sentido teórico, ele expõe as relações entre a religião e a sociedade em desvendar particularidades do capitalismo. E, além disso, nessa obra, ele vai ver a maneira como ele aplica os seus conceitos em suas posturas metodológicas. Primeiro, a relação entre religião e sociedade não se dá por meio das instituições, mas por intermédio dos valores introjetados nos indivíduos e transformados em motivos de ação social. A motivação do protestante, segundo Weber, é o trabalho enquanto dever e vocação, como um fim absoluto em si mesmo, e não o ganho material obtido por meio dele. Segundo, o motivo que mobiliza internamente os indivíduos é consciente. Entretanto, os atos individuais vão além das metas propostas e aceitas por eles. Então, buscando assim bem na produção, mostrando a sua própria virtude e vocação e renunciando aos prazeres materiais. O protestante puritano se adapta facilmente ao mercado de trabalho, acumula capital e o reinveste produtivamente. Terceiro, ao cientista cabe, segundo Weber, estabelecer conexões entre a motivação dos indivíduos e os efeitos de sua ação no meio social. Weber, então, analisou os valores do catolicismo e do protestantismo, mostrando que o protestantismo revelam ascendência ao racionalismo econômico, base da ação capitalista. Quarto, para constituir o tipo ideal do capitalismo ocidental moderno, Weber estudou as diversas características das atividades econômicas em vários lugares, após o surgimento da atividade mercantil das indústrias, e, conforme seus preceitos, constrói um tipo gradual estruturado a partir de suas manifestações particulares, tomadas à realidade histórica. Assim, o capitalismo, na sua força típica, uma organização econômica racional, assentada no trabalho livre e orientada para um mercado real, não para especulação. O capitalismo promove as relações, a separação entre empresa e residência e a utilização técnica do conhecimento científico e o surgimento do direito e da administração racionalizados. Karl Marx, nós vamos estudar agora Karl Marx, e aí, na sua teoria, nós temos o seguinte: para entender o capitalismo e explicar a natureza da organização econômica humana, Marx desenvolveu a teoria abrangente e universal que procurou dar conta de toda e qualquer forma produtiva criada pelo homem. Os princípios básicos dessa teoria são expressos em seu método de análise, o materialismo histórico. Marx parte do princípio que a estrutura de uma sociedade qualquer reflete a forma como um homem se organiza para a produção social de bens, que vai englobar dois fatores fundamentais: as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas constituem as condições materiais de toda produção. Qualquer processo de trabalho implica matéria-prima e extraídas da natureza, e o conjunto das ferramentas nas máquinas utilizadas segundo uma orientação técnica específica. O homem
principal elemento das forças produtivas é o responsável por fazer a ligação entre a natureza e a técnica e os instrumentos. O desenvolvimento da produção vai determinar a combinação e o uso desses diversos elementos, recursos naturais, mão de obra disponível, instrumentos e técnicas produtivas. A cada forma da organização das forças produtivas corresponde a uma determinada forma de revelação de produção. As relações de produção são as formas pelas quais o homem se organiza para executar a atividade produtiva. Elas se referem a diversas maneiras pelas quais são apropriados e distribuídos os elementos envolvidos no processo do trabalho, as matérias-primas, os instrumentos e a técnica, os próprios trabalhadores e o produto final. Assim, as relações de produção podem ser, num determinado momento, cooperativas, como no mutirão, escravistas, como na antiguidade ou ainda atual, servis, como na Europa feudal, ou capitalistas, como na indústria moderna. Forças produtivas e relações de produção são fruto das condições naturais e históricas de toda a atividade produtiva que ocorre em sociedade. A forma pelo qual ambas existem e são produzidas numa determinada sociedade constitui o que Marx denominou modo de produção. Outro conceito fundamental do marxismo, do Marx, é o de classes sociais. Para Marx, a liberdade e justiça são direitos inalienáveis e considerados naturais pelo liberalismo. Não resistem às evidências das desigualdades sociais promovidas pela relação de produção, que divide os homens em proprietários e não proprietários de meios de produção. Desta divisão vai se originar as classes sociais, os proletários, trabalhadores despossuídos do meio de produção, que vendem a sua força de trabalho em troca de salário, e os burgueses, que, possuindo meios de produção sobre a forma legal da propriedade privada, apropriam-se do produto do trabalho de seus operários em troca do salário do qual eles dependem para sobreviver. As classes sociais são formadas no capitalismo industrial, burgueses e proletariados. Estabeleceram desigualdades intransponíveis entre o homem e relações que são, antes de tudo, de antagonismos, oposições e exploração. O antagonismo e a exploração derivam de interesses inconciliáveis entre as classes. O capitalista procura preservar seu direito à propriedade dos meios de produção e dos produtos. O trabalhador, por sua vez, luta contra a exploração. Para Marx, a história humana é a história de disputa constante por interesses que se opõem. As divergências e os antagonismos entre grupos estão subjacentes a toda relação social, nas mais diversos níveis de sociedade em todos os tempos, desde o surgimento da sociedade. Por outro lado, apesar das oposições, as classes sociais são também complementares e interdependentes, pois uma só existe em função da outra. A superação dessa oposição se dará na medida em que a classe trabalhadora derrubar o capitalismo, dando início a uma sociedade sem classe. Outro aspecto é o trabalho, o valor e o lucro. O capitalismo vê a força do trabalho como mercadoria, mas é claro que não se trata de uma mercadoria qualquer. Ela é a única capaz de criar valor. O economista clássico
como Adam Smith, que influenciou um pouco o Marx, vai dizer que havia percorrido isso ao ter reconhecido o trabalho como a verdadeira forma de riqueza da sociedade. Já havia postulado que o valor das mercadorias dependiam do tempo de trabalho gasto na sua produção. Marx acrescentou que esse tempo de trabalho se estabelecia em relação às habilidades individuais médias e às condições técnicas vigentes na sociedade. Por isso dizia que no valor de uma mercadoria era incorporado o tempo do trabalho socialmente necessário à sua produção. Assim, o valor das mercadorias incorporam as várias habilidades profissionais exigidas em todos os tempos de trabalho necessários. De acordo com a análise de Marx, não é no âmbito da compra e da venda de mercadorias que se encontram as bases estáveis para o lucro dos capitalistas individuais, nem para a manutenção do sistema capitalista. Ao contrário, a valorização da mercadoria se dá no âmbito de sua produção. Então, a duração da jornada de trabalho resulta, portanto, de um cálculo que leva em consideração o quanto interessa ao capitalista produzir para obter lucro sem desvalorizar seu produto. Ora, uma coisa é o valor da força de trabalho, isto é, o salário, e outra, o quanto este trabalho rende ao capitalista. Esse valor excedente produzido pelo operário é o que Marx chama de mais-valia. O capitalista pode obter mais-valia procurando aumentar constantemente a jornada de trabalho, tal como a gente já pensou, a mais-valia absoluta. Porém, não é possível estender indefinitivamente a jornada de trabalho. A outra forma de obter mais-valia é melhorando a tecnologia de produção. A tecnologia aplicada faz aumentar a produtividade, isto é, as mesmas horas de trabalho, e agora produz um número maior de mercadorias. A mecanização também faz com que a qualidade de produto depende menos da habilidade e do conhecimento técnico do trabalhador individual. Numa situação dessas, portanto, a força do trabalho vale cada vez menos e, ao mesmo tempo, graças à maquinaria desenvolvida, produz cada vez mais. Este é, em síntese, o processo de obtenção daquilo que Marx denominava mais-valia relativa. O produto descrito, o produto que é produzido, esclarece a dependência do capitalismo em relação ao desenvolvimento das tecnologias de produção. Mostra ainda que, como o trabalho sob o capital perde todo o atrativo e faz do operário uma mera extensão da máquina. E, nesse sentido, Marx também falou sobre a questão das relações políticas, o Estado. Marx passa o seu estudo de formas políticas construídas no seu interior. Ele vai dizer que a diferença entre as classes sociais não se reduzem a diversas quantidades de riquezas, mas se expressa uma diferença de existência material. O indivíduo de uma mesma classe partilham uma situação de classe que lhe é comum, incluindo valores. A essa diferença econômica de interesses segue-se uma desigual distribuição de poder. As classes economicamente dominantes desenvolveram formas de dominação política que lhe permite apropriar-se do aparato do poder do Estado e, com ele, legitimar seus interesses sobre as formas de leis e planos econômicos e políticos. Cada forma assumida pelo Estado na sociedade burguesa, seja sob o regime liberal, monárquico, constitucional ou ditatorial,
representa diferentes maneiras pelas quais ele se transforma no comitê para gerir os negócios comuns de toda a burguesia. Então, para Marx, as condições específicas do trabalho geradas pela industrialização pode promover a consciência dessas classes trabalhadoras de exploração que sofre e, consequentemente, tende a impulsionar a sua organização política pelo Estado. E, pessoal, isso foi tudo que nós estudamos no trimestre e isso que cairá na avaliação argumentativa. Quaisquer dúvidas, me procurem. Um forte abraço e boa sorte. Até mais.